Pra quem que viu na segunda temporada de Slime, a gente viu que o Diablo era um dos primordiais e também era um dos seres mais fortes que existiam como subordinados do Rimuru. Mas e se eu te contar que ele não vai ser o único e que, melhor, ele vai criar um grupo justamente pra manter a Ordem Tempest formado por demônios. Então, se tá curioso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem fala, galera, então antes de começar, apenas lembrando pra falar que esse vídeo vão conter spoiler caso você ainda não esteja acompanhando nem a light novel nem o mangá. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Bom, pra começar com toda essa história, a gente descobre que num determinado momento o Diablo acaba pedindo a permissão do Rimuru pra poder formar um grupo militar, ou no caso uma força policial que pudesse proteger Tempest, única e exclusivamente na intenção de proteger todos os cidadãos, o que fez com que o Rimuru até curtisse a ideia, principalmente porque quando ele estivesse ausente, ele nunca mais queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu quando o reino de Farmos veio invadir Tempest, fazendo com que o Diablo partisse numa jornada na intenção de contratar e chamar só a nata de todos os demônios da galera que existia no mundo dos demônios, e em especial 4 que também eram primordiais como ele, e sendo que essas 3 eram conhecidas como Blank, Viole e June. Dentro desse rolê, fora o fato de que cada uma, com exceção do Diablo, possuíam 7 subordinados diretos dentro das suas tropas, e como resultado, cada demônio que era aliado, ou no caso subordinado aos primordiais, também tinham 100 demônios sob seu comando, o que fez com que ele totalizasse, voltando para Tempest com uma galera de 700 sob o seu comando. E inicialmente elas nem tinham a intenção de acabar servindo o Rimuru, só que pelo fato do Noir, que atualmente era o Diablo, ter se subordinado a alguém, elas acabaram ficando curiosas, mesmo depois de tomarem tanta porrada do Diablo, de quem seria a pessoa que acabou conseguindo dar um nome a ele, principalmente pelo Noir sempre ser uma pessoa excêntrica, só do jeito que ele sabia ser. Até que quando elas acabam vendo que quem acabou nomeando ele era um simples slime, elas acabam meio que ficando desapontadas com toda aquela situação, e por causa disso é aí que elas meio que começam a testar o Rimuru nessa situação, botando uma aura assustadora de dar medo em qualquer um. Só que elas acabaram se surpreendendo ao ver que aquilo nem ao menos incomodava o Rimuru naquela situação, o que mais pra frente fez elas também quererem ter a subordinação do Rimuru, fazendo com que eventualmente elas também fossem nomeadas como Carreira, Testarossa e Última futuramente. E não só elas, porque eu acredito que o Rimuru acabou meio que nomeando a galera toda, né? Principalmente porque a gente viu isso nos familiares dos demônios primordiais, como no caso do Venom, né? Que era da linhagem do Diabo. E agora, começando com a lista, a gente pode estar falando primeiro da Testarossa, que, como eu falei, ela era conhecida originalmente como Blank e também é conhecida atualmente como Ministra das Relações Exteriores. E aliás, galera, ela foi responsável por botar medo em boa parte das nações orientais e fazer com que eles reconhecessem Tempest como uma nação incrivelmente poderosa, já que ela descobriu quem era o assassino que estava prejudicando eles, e pior, ela descobriu que esse assassino estava na responsa da Misery. Só que quando ela acabou vendo que a Testarossa estava bem mais poderosa que ela arregou e correu de volta pro Cry Crimson para contar para ele o que estava rolando. Sem falar que de todas as 3 que foram recrutadas depois pelo Diablo, ela seria a mais velha e também teria 2 familiares próximos, como no caso seria o Venom, ou então aqueles 2 que vieram junto com o Diablo na segunda temporada. Prosseguindo, agora a gente vai estar falando da Violet, ou Última para os mais íntimos, porque para quem não viu, a primordial de agora era a antagonista que acabou aparecendo no filme de Slime e saiu no X1 contra o Diablo por ele estar se metendo nos negócios dela. E aliás, ela também é conhecida como uma das mais sádicas de todos os membros de Tempest, e atualmente ela ocupa o cargo de chefe de ministro público no departamento jurídico do governo de Tempest. Sem falar que, se eu não estou enganado, ela também possui 2 ou talvez até 3 subordinados a seu dispor, que no caso seriam considerados grandes demônios, só que depois que foram nomeados pelo Rimuru, além de todos os outros dos outros primordiais, acabaram se tornando arquidemônios. Chegando com a penúltima da lista, a gente vai estar falando da June, que era a primordial amarela e eventualmente acabou recebendo o nome de Carreira do Rimuru. E aliás, uma coisa que vale ressaltar que poderia ser diferente dos demais nessa situação é que, diferente das outras, eu acredito que talvez o Diablo não achou ela dentro do mundo dos demônios, mas sim dentro da cidade de Eldorado, que no caso seria a cidade onde o Leon comanda. E eu acho que até foi um grande favor que o Diablo acabou fazendo pro Leon ao ter tirado ela de dentro de Eldorado, principalmente
principalmente porque era dito que ela sempre acabava explodindo as coisas por lá, por estar entediada, o que sempre causava muito problema e dor de cabeça pro Leon e as demais pessoas que moravam ali. Sem falar que atualmente dentro dos Black Numbers ela atua como a chefe da justiça do Supremo Tribunal de Tempest. E agora a gente vindo com o último dessa lista, é óbvio que a gente estaria falando do Noir vulgo Diablo, que como a gente viu anteriormente, acabou meio que sendo invocado pelo Rimuru lá na segunda temporada e recebeu o seu nome após ter conseguido cumprir o seu contrato. E por causa disso, ele acabou sendo colocado como um dos mordomos e secretários do Rimuru depois dessa missão. E isso foi um belo tiro no escuro que acabou dando muito certo, principalmente porque se não fosse o Diablo, o Raimundo de Farmos teria demorado muito tempo para virar um reino vassalo do Reino de Tempest. E aliás, aqui vai meio que uma curiosidade do Diablo, já que a gente descobriu que o Diablo tava na intenção de ser invocado pelo Rimuru, só que quando ele foi invocar um demônio para Ramírez, quem acabou chegando primeiro foi a Beretta, principalmente porque o Diablo ficou interessado no Rimuru logo depois que ele viu que a máscara que a Shizu levava, que aliás também era um dos objetos que ele tava fascinado e fissurado, acabou rachando com o Rimuru, e por causa disso ele resolveu seguir o Rimuru pra ver aonde tudo aquilo ia dar. Mas então, galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente não esperava que o Diablo fosse montar um grupo tão grande e tão forte em pouco tempo dentro da obra, até porque eventualmente, conforme eles forem evoluindo, a gente vai descobrir que eles também vão se tornar lords demônios verdadeiros, e como eu falei, eles também vão ser mega importantes dentro das informações de inteligência, ou então de combate, ou então em lutas futuras, como por exemplo a do Império, ou então na luta contra os anjos do Véu da Nava. Mas é claro, quando você quiser ver quando tudo isso acontecer e não quiser perder nada de tudo que vai rolar dentro de Tensei Shitara Slime Datakino, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que não conhece ou não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo aqui, e se vocês quiserem, vai ter uma playlist aqui embaixo para vocês estarem dando uma olhadinha. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.